Aí você tá só desprensando o... É, tô desprensando ele. Olha. Aí, ó, tá aqui, ó. Eu tô filmando. Olha. Ó como é que ele fica. Deixa eu colocar no YouTube. Dona Terezinha fazendo queijo. Olha. Aí aqui, eu prendo aqui. Aí fica quanto tempo assim, mais ou menos? Amanhã eu tiro. Ah, um dia. Tá certo. Olha. Às vezes quando eu faço assim, dia sim, dia não, eu só tiro no dia que eu vou. Ah, Paola, Calma ó, aí, você calma vai aí. ficar na foto aí, ó, olha. Olha aí. Eita! Devagar, amor. Ai, devagar. Devagar, né? Devagar. Rapaz. Assim não, não? Pronto. Pronto.